Bom dia, meninas. Chegamos ao último dia da série Lançando Fora Todo Medo. Lançando fora todo medo. O medo te paralisa. Mas a gente sabe, né, que tem um medo natural. É aquele medo de que quando a gente sente que não tá tendo ajuda necessária, quando a gente sente que é algo que a gente não sabe ainda fazer, né? A gente não tem habilidade, ou é algo novo, é normal sentir esse medo. O que a gente não pode permitir é que o medo dite as nossas ações. Bem-vinda, Fran! Bem-vinda! Estamos aqui hoje. Ontem teve um bugzinho aí, né? Mas estamos aqui hoje. Vencemos. Bom dia. Vou colocar aqui a nossa musiquinha de fundo pra gente começar. Já compartilho essa live. Para chegar em mais pessoas. Como é que está o desafio, Fran, dos stories? Tomar um banho frio, sorrir da manhã, que mais? Sabotar os sabotadores. Bem-vinda, Jaque, bom dia. Eu vou ligar o ventilador aqui, gente, rapidinho. Se estiver fazendo barulho, vocês me falam. Bem-vinda, Jaque, bem-vinda, Fran. Começamos aqui oficialmente a nossa live devocional. Bem-vindas! Estamos no 5º dia e hoje é o último dia. Bem-vinda, Keio, amiga. Hoje é o último dia que a gente está trabalhando os nossos medos. E a luta não acaba, né? Aqui a gente aprendeu ferramentas, a gente aprendeu na palavra de Deus o que é que Ele diz, o que é que Ele espera de mim, de você. E vamos colocar tudo em prática. Se você está chegando hoje, já bem-vinda. A série está lá no YouTube. Ontem a gente teve um probleminha que não consegui compartilhar o YouTube. Na verdade, eu nem vi quem estava entrando, quem saiu aqui. Eu achei que eu estava falando sozinha, mas eu continuei aqui. Mas no final não consegui salvar. Mas glória a Deus por tudo. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele sabe de todas as coisas. Vamos começar orando. Se tiver alguém com pedido de oração, quiser colocar aqui. Estamos juntas aqui até dezembro. Segunda a sexta até dezembro, com sabedoria de Deus, com algo que Deus entregou ao meu coração. Quando eu fui lá buscar, quando eu estava vivendo uma vida, que eu percebi que eu estava com a alma ferida, que eu precisava de cura da minha alma, que eu precisava vencer os meus medos. Os medos que eu trouxe de lá da infância, medos que eu trouxe através da vida dos meus familiares. E eu achei que ia acontecer comigo a mesma coisa. E eu estava sendo aprisionada. Eu estava vivendo um dia bem, outro dia eu estava vivendo fraca. Mas eu estava com a capa de forte, com a capa que nada me abala. E aí eu fui mergulhar em Deus. Eu falei, Deus, eu preciso da sua cura. Eu quero ser curada, eu não aceito mais viver desse jeito. Eu não aceito mais começar uma coisa e parar no meio do caminho. Eu não quero fazer o que o Senhor não mandou eu fazer. Eu quero ter intimidade com o Senhor para que o Senhor diga assim, faça isso e eu entenda, é o Senhor que está falando. Não é a minha mente que está falando, não é a minha carne, é o Senhor que está falando. E Deus
traz a transformação, a cura da nossa alma. Muito mais do que qualquer outra coisa, é o Deus, o ser, o Criador que te fez, que traz a cura da sua alma, que Ele te traz para a sua versão original, que Ele diz que você é. E com o passar do tempo, as coisas venham se transformando na sua mente, você acha que é uma coisa que não é mais. Talvez com a maternidade, você se perdeu no meio do caminho, você nem sabe mais quem você era, nem sabia quem você era. Talvez com o seu casamento, você se perdeu, perdeu a sua identidade, não sabe mais o que você gosta, o que você não gosta. Talvez com seu emprego novo, você se perdeu. Mudanças para lá e para cá, você talvez se perdeu no meio do caminho. Com situações dolorosas na sua vida, você se perdeu, você se esqueceu de quem você é, você se esqueceu da pessoa linda, da pessoa alegre, da pessoa cheia de energia, daquela pessoa que motiva outras pessoas. Você se esqueceu que você é essa pessoa e Deus quer resgatar essa pessoa lá que não tinha feridas na alma, que não tinha bloqueios emocionais. Deus quer resgatar essa mulher. Espírito Santo, seja bem-vindo a essa live, ao nosso devocional. E que não seja nada de mim mesma, que não seja nada de nós mesmos, Espírito Santo, que seja a tua palavra, que seja o teu amor aqui manifestado. Espírito Santo, seja bem-vindo ao nosso devocional. Estamos aqui 5h30 da manhã para aprender do Senhor e para resgatar a nossa verdadeira identidade. Quem o Senhor diz que nós somos, Pai. Nós queremos ser o que o Senhor diz que nós somos, Pai. Nós queremos ser isso, Pai. Tanta gente com medo de dirigir, tanta gente com medo de assalto, tanta gente com medo de ser traída, tanta gente com medo de se relacionar de novo, tanta gente com medo de ser abandonada, Pai. Tanta gente com medo de empreender, tanta gente com medo de voltar atrás. E essa pessoa se envolveu numa situação que não foi o Senhor que colocou ela. E essa pessoa às vezes tem medo de retroceder, com medo do que as pessoas vão falar. Tantas pessoas com medo de ser abandonadas e ficarem ainda nesses relacionamentos abusivos. Tanta gente agindo por medo. Deus, o Senhor, está levantando agora mulheres que vai se revoltar contra o medo, que vai fazer guerra contra o medo, que vai ter nojo do medo, meu Deus. Se levanta sobre nós, Espírito Santo. Se levanta sobre as nossas vidas e nos enche de fé, nos enche de poder e ousadia. Em nome do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Fica conosco, Pai. Fica conosco nessa manhã. Nós queremos te entregar a primícia do nosso dia, a primeira parte do nosso dia, Deus. Fique à vontade, Pai. Fique à vontade. Fique à vontade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, fique à vontade. Menina, se o ventilador estiver fazendo barulho, me falem. Hoje nós vamos falar aqui. O nosso tema de hoje é: eu me recuso a viver com medo. Me recuso a viver com medo. Me recuso a viver com medo. Então, o que a gente precisa fazer é aquela atitude de revolta. Precisamos ter a revolta. Não quero isso, não aceito isso na minha vida. Eu me recuso a viver com medo. E a gente vai falar de um versículo aqui que você vai declarar todos os dias. Toda vez que você sentir medo, você vai declarar esse versículo do que Deus diz sobre você, o que Deus já fez sobre você.
E eu quero dizer que o seu medo, meninas, rouba o seu futuro. Quem está chegando hoje, se quiser pegar uma caneta e um papel para anotar. E para você revisar depois tudo que foi falado aqui. O seu medo te bloqueia e bloqueia o seu futuro. Perceba tantas coisas que vocês deixaram de fazer por causa de medo. E o seu futuro talvez pudesse ser outro. Se você não tivesse medo. Se você não tivesse medo de perder. Se você não tivesse medo de ser abandonada. Se você não tivesse medo de voltar atrás. Não é verdade? Você viveria sem medo e seu futuro talvez seria outro. Mas aqui a gente não vai falar do passado não, o passado passou. Deus jogou no mar do esquecimento. Mas eu só preciso falar que o nosso medo nos traz o prejuízo. Nosso medo nos traz prejuízo. E como eu falei aqui na oração, pessoas com medo de dirigir. Pessoas... eu piloto moto, né? Mas eu perdi a vontade, sabe? Eu perdi a vontade. Teve uma época que eu tava com medo. Teve uma época que eu estava com medo de pilotar porque eu caí. E aí, eu decidi ano passado, ano retrasado. Acho que foi junho, eu falei assim, eu quero perder esse medo, eu vou dirigir, vou voltar a pilotar, na verdade, vou voltar a pilotar. E aí meu marido foi, me treinou, a gente passou assim um mês me treinando de novo, me treinando de novo, me treinando. Aí eu falei, vou andar sozinha. E comecei a ir pra faculdade sozinha. Comecei a ir sozinha e voltar sozinha, só pra faculdade, né? E lá, essa pista aqui da faculdade, o trânsito é tranquilinho. Então eu ia e voltava, Então eu tomei uma decisão. E depois já saí do caminho da faculdade. E aí eu fui com minha amiga Tássia. A gente foi no Parque da Cidade, na Pituba. Então eu fui com ela, né? Já não estava mais sozinha, já estava carregando uma pessoa. E em junho eu falei assim, ó, em dezembro eu vou ter perdido o meu medo. E o que aconteceu? Em outubro eu já estava pilotando assim sozinha. Então, o que acontece, gente, é a sua decisão. É a sua decisão. Você declara o que você vai fazer, qual a sua atitude e você faz. Se eu não tivesse tomado atitude, eu não iria. Hoje eu não tenho mais vontade. Hoje eu não quero, sabe? Perdi o medo, já fui, já andei, mas eu não tenho mais vontade. Eu quero agora um carro. Tô orando a Deus por um carro. Carro fico mais à vontade, eu já pilotava o carro antes de pilotar a moto, então agora eu tô orando por um carro. Mas, observe, tem gente que tem medo de não dar conta. Que Deus pode estar querendo te entregar algo muito grande e você tá com medo de não dar conta. Eu também já senti esse medo. O medo do sucesso, o medo das coisas evoluírem demais e eu não dar conta. Se não dá conta, o que você faz, gente? Contrata alguém para te ajudar. Chama alguém para te ajudar. É isso que a gente faz quando não acha que não vai dar conta de uma coisa. Tem gente que tem medo de grandeza. Tem gente que tem medo... Aqui vou citar os medos, né? Medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha, medo de voltar atrás, medo do que as pessoas vão falar se você voltar atrás, medo de quebrar relacionamentos. Às vezes você tá com amizade com uma pessoa que não te agrega em nada, que só te joga para trás, que só te atrasa. E você tem medo de que, vou ficar com medo que ela vai pensar de mim. Mas você está atrasando. Olha como você está se colocando em segundo lugar. Eu não vou deixar essa amizade não, porque ela pode pensar. Então, não se coloque em segundo lugar. Você é importante e a sua opinião é importante. Uma coisa importante, isso que eu preciso dizer a vocês. Que eu também fui desbloqueada nisso. Muitas vezes eu não dizia o que eu achava, porque a minha opinião não é importante, não. Sua opinião é importante. Não tenha medo de falar o que você pensa. Você só precisa falar com sabedoria. Com sabedoria, você pode falar o que você quiser.
sem ofender ninguém. Você pode falar o que você quiser. Tá ouvindo, linda? A sua opinião é importante. Você é filha de Deus. Você é a filha amada do seu pai. O que você pensa importa. Comunique para você mesmo, eu sou importante. Quando você tem certas atitudes, você comunica, eu sou importante. Quando você faz exercício físico, você comunica, eu sou importante, a minha saúde é importante. Quando você se alimenta bem, você comunica, eu sou importante. Quando você não deixa as pessoas fazerem o que quiserem com você, você comunica, eu sou importante. E porque muitas vezes a gente não tem esse hábito de comunicar para nós mesmos, para o mundo que a gente é importante, por causa do medo. O medo faz isso. O medo e a falta de identidade. A gente estudou aqui sobre identidade, não sei se vocês percebem. Quando você vê uma situação, quando vocês veem uma situação e vocês logo dizem, essa pessoa aí tem falta de identidade. Está acontecendo isso é porque essa pessoa não tem identidade, ainda ela não sabe quem ela é. Estou assistindo uma série, fala de uma mulher, não lembro bem o nome, acho que é Maide. A mãe dela sofreu abuso do marido e ela observava tudo, a filha. Hoje ela cresceu, ela se envolveu com o marido abusivo e a filha dela observa tudo. E ela se separa do marido e volta, separa e volta. E ela encontrou um cara muito bom, um cara com dinheiro, um cara que decidiu cuidar dela. E o que ela está fazendo? Ela está rejeitando, todo o tempo ela está rejeitando esse homem. Porque ela está com um padrão antigo. Ela está com um padrão antigo, ela acha que ela não merece, ela não tem identidade, ela não sabe quem ela é. Ela não sabe que Deus reservou o melhor da terra para ela. E por isso ela está rejeitando esse homem, ela quer continuar com aquele relacionamento abusivo. Gente, quantas mulheres não estão passando por isso? Só atrai homem que não presta. Aí fala assim, poxa, no mundo só tem homem que não presta. Todo homem é igual, não é possível. Não, são as atitudes dela que atraem esse homem. É a atitude de aceitar o que ela não merece. E isso é o que? Medo. Medo, porque aquele homem já aceitava ela. E ela tem medo de ser rejeitada por esse novo homem. Do homem ver como ela é, o que ela faz e ela ser rejeitada. Não tenha medo de ser rejeitada. Tenha o seu padrão de relacionamento. O que você quer no seu relacionamento? Anote. Eu quero um padrão de relacionamento. Eu quero um homem que declare o amor por mim todos os dias. Eu quero massagem quando eu estiver cansada. Eu quero respeito. Eu quero ir passear uma vez na semana. Eu quero ter a noite do casal. Ó, dica aí pra vocês, viu? Coloquei aqui em casa a noite do casal. É uma noite que a gente vai para algum lugar. Não precisa coisas exorbitantes, não. Então, o medo faz isso. Faz com que a pessoa não tenha o seu relacionamento dos sonhos. Então, ó, declare, anote, viu? Meu padrão de relacionamento. Se você ainda não é casada, ó, determine isso no seu relacionamento. Se você já é, você pode incluir isso no seu relacionamento. Seu padrão. O que você não vai mais aceitar nesse relacionamento? O que você não vai mais aceitar nesse casamento? Vai aceitar que fale alto com você? Vai aceitar que não te dê atenção? Vai aceitar que não sei, andar de mãos dadas? Se for importante para você, por que você não tem aceitado isso? Você não tem pedido isso? Então tem um padrão. Enquanto você for escrava do medo, você não vai conseguir avançar. Enquanto você for escrava do medo, você não vai conseguir avançar. Então, o que você precisa fazer? Ter nojo do medo. Primeiro passo. Você já reconhece aí que tem um medo de alguma coisa? Tenha nojo de medo. Tenha nojo. Esse medo está te atrasando, está definhando a sua vida, destruindo os seus relacionamentos, destruindo o seu dia a dia. Se levante contra o medo. Tenha nojo desse medo. Decida, eu me recuso a viver com medo. E que muitas vezes você está entrando ou você entrou em coisas que nem foi Deus que te colocou.
mas por insistência você chegou aí nesse lugar. Então desista dessas coisas que não foi Deus que te colocou. Desista. Você deve saber quais as coisas que você está envolvida que não foi Deus que te colocou aí. Comece a pedir a Deus para te revelar. Deus, onde é que eu estou? Será que eu estou em algum lugar que não foi o Senhor que me colocou? Me tira daqui. Eu não quero ficar no lugar que não foi o Senhor. E não deixe eu insistir, meu Deus. Não deixe eu insistir para ter coisas e para viver experiências, ou para estar em lugares, ou para estar envolvida com pessoas que não foi o Senhor que colocou na minha vida. Porque isso vai me atrasar. Decida. Porque a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. Ela prospera você e não acrescenta dores. Então, vamos lá, gente. Primeiro passo para você remover de vez o medo da sua vida. Descobrir a raiz desse medo. Primeiro passo, descobrir a raiz desse medo. Como assim? De onde começa esse medo? De onde vem? Por que eu tenho esse medo? Será que você sabe de onde vem esse medo? Aí vamos aqui dar um exemplo para ver se a gente consegue entender. Vou dar um exemplo até da minha vida, que aconteceu já comigo. Eu estou dando aula, né? E teve uma época que estava sem disciplina para eu dar aula. E aí surgiu uma disciplina que eu não sou tão adepta assim, que eu não me sinto à vontade para dar essa disciplina. E o que acontece? Eu aceitei. Mamãe, você pode essa disciplina aqui? Eu aceitei. Por que eu aceitei? Eu aceitei porque eu estava com medo de ficar sem dinheiro. Observe. Então, tudo que você faz por medo dá errado. Tudo que você faz por medo dá errado. E aí eu aceitei essa disciplina. E o que acontecia? Eu dava aula insegura. Eu dava aula insegura porque eu não dominava aquele assunto, porque eu não tinha afinidade com aquela disciplina ali. E por que eu estive com medo? Porque eu já passei situações na minha vida que eu estive sem dinheiro. E eu tive medo de passar de novo dificuldade, de não conseguir pagar as contas, de não conseguir ter o dinheiro que precisar para suprir a necessidade da vida. Então, qual foi a raiz do meu medo? Ficar sem dinheiro, ficar sem pagar as contas. E olha aí, gente, o que aconteceu. Passou uma semaninha, surgiu outra disciplina. Manu, surgiu uma outra disciplina aqui, ó. Você pode. E uma disciplina que eu era adepta para dar. E aí, olha aí. Quem sabe Deus não estava testando a minha fé. Eu vou ver se a minha filha vai ficar com medo de ficar sem dinheiro. Vou ver se a minha filha vai confiar em mim mesma. E eu já tinha dito para mim mesma, eu não vou pegar mais disciplina que eu não me sinto bem para dar. Que até os alunos, eles não merecem você tá assim seguro para dar, para trabalhar. Então o seu cliente, ele merece o bom e o melhor de você. As outras pessoas merecem o melhor de você. Então não seja medíocre, não seja meieira, sabe? Seja excelente. Então o que aconteceu? Agi por medo, peguei uma disciplina que eu não gostava, fiquei insegura nas aulas, mas Deus já estava lá na frente preparando o melhor, preparando a disciplina que eu gosto, que eu domino. Então já entenderam como funciona a raiz do medo? Vou dar um outro exemplo. Uma mulher que ela viu também a mãe dela engravidar sem ser casada com aquele homem e o relacionamento dessa mulher ser abusivo. Ela já deveria sair muito antes de engravidar, né? Sair de um relacionamento abusivo, de um cara que batia nela, um cara que falava mal, né? Que não tratava ela como uma esposa de verdade. O que aconteceu? Essa mulher continuou, essa mulher engravidou desse homem. E com medo de ficar sozinha, ela decidiu casar mesmo
O cara sendo um canalha, um traste, um psicopata. Porque ela casou? Ela casou por medo. E qual foi a raiz do medo dela? Não repetir a história da mãe. Entende, gente? Então, essa frase eu carrego comigo. Todas as vezes que eu agir por medo, vai dar errado. Porque se eu estou agindo com medo, eu estou agindo sem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a regra humana é que ela teria que casar, né? A engravidou, tem que casar. Mas casar com um homem psicopata, com um relacionamento abusivo, em tempo de morrer ela e a filha dela, não. Ela tinha que dar uma queixa e se separar desse homem. E crer que Deus ia suprir a necessidade dela e da filha dela e ia enviar um homem para ser o pai da filha dela. Então é princípios. Quebre regras humanas, mas não quebre os princípios. Eu creio que Deus não desejaria que aquela mulher se casasse com aquele psicopata, né? Não creio que Deus deseja que ela continuasse com aquele psicopata. Então, primeira coisa que você precisa fazer para expulsar o medo da sua vida é entender a raiz, entender o porquê você tem esse medo. Se você tem medo de falar em público, qual foi a raiz desse medo? Foi porque lá no passado alguém te criticou, alguém riu de você, alguém zombou de você? Pode ser a raiz do seu medo. Entenda a raiz. Entenda a raiz do seu medo. Entenda a raiz do seu medo. Por que você tem medo de dirigir? Porque lá atrás você viu alguém dirigindo e bateu o carro? Você viu seu pai bater o carro? Raiz do seu medo. Já entendeu por que você tem medo? Você tem medo de se relacionar com alguém. Por que você tem medo de se relacionar com alguém? Porque no passado você se envolveu com alguém que não era muito certo e essa pessoa te abandonou, te deixou. Entenda, primeiro ponto, você precisa anotar quais são os seus medos. Eu já tenho todos os meus medos anotados. E Deus está erradicando de um em um, ó. Deus está eliminando um em um medo. Quando mais você se relaciona com Deus, você se relaciona, você lê a Bíblia, você ora, você caminha com Ele, começa a obedecer os princípios, você vai sendo fortalecido e aquele medo não vai mais fazendo sentido na sua vida. Todas as vezes, se você não anotou, anote, todas as vezes que você agir por medo, vai dar errado. Todas as vezes que você, não vou fazer autoescola não, porque eu tenho medo de dirigir. Você está bloqueando o seu futuro. Tem um exemplo aqui da minha sogra, gente. Minha sogra está na autoescola arrasando. Já está na aula prática. Decidiu dirigir. Mas no caso dela não era medo, né? Porque ela não tem medo, ela sempre quis dirigir. Mas é um exemplo aí, né? Para as pessoas que querem um ânimo, que querem esse incentivo de dirigir. Ela tem aqui uns 40 e pouco, né? 50 anos. Bom dia a todo mundo que chegou aqui. Zaninha, minha mãe, Siquilhos, Eulina, Jana, bem-vinda. Vocês que chegaram depois. Tá. Então, o medo de se expor é porque no passado você foi ridicularizada. O medo de dirigir é porque você viu alguém batendo, alguém morrendo na direção. O medo de casar é porque você viu alguém do seu passado casada que sofreu muito. E você não quer casar, você tem medo. Você não quer empreender porque você viu alguém com a empresa quebrando. Não é verdade? Então, seu medo, ele pode bloquear. Quantas mães aí têm bloqueado seus filhos? Quantos pais disseram para você, o seu futuro é num concurso público, faça concurso público, porque você vai ter estabilidade para a vida toda, você vai trabalhar numa empresa a vida toda. Não, esse pai, ele tinha medo de passar necessidade, por isso ele disse que o seu futuro é no concurso público. A realidade dele pode ser essa, ele pode amar, mas para você pode não ser. Para você, o concurso público pode ser uma prisão. Ou alguém está forçando a você empreender
dizendo empreenda, 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 mas você se identifica com o concurso público. Então você precisa analisar, por isso que você precisa saber a sua identidade, saber quem você é, o que você gosta. Você gosta de estabilidade? Busque concurso público. Você gosta de liberdade, dinamismo, aventura? Empreenda. Então entenda quem você é. Entenda quem você é. Não projete os seus medos nos seus filhos e não projete o medo, não deixe que o medo do seu pai seja projetado sobre você. Tem tantas mães e pais aí, ó, destruindo o futuro dos seus filhos, porque quer que eles sejam o que ele não foi, o que ele queria ser e não foi. Não bloqueie a futura geração. Não bloqueie a futura geração. Não projete seus medos nos seus filhos e nem projete os medos dos seus pais em você. Amém. Segundo ponto que você deve fazer é ressignificar a sua história com medo. O que é ressignificar? É dar um outro significado para essa história. Dê um outro significado para essa história. E como é que a gente faz isso? Tudo que a gente vive na nossa vida, todos os sentimentos, todos os medos, é por causa da história que a gente deu para aquilo. E como é que a gente ressignifica a história? Você volte lá na história. Isso aqui você faz com Deus, no seu momento de oração. No seu momento de oração, de busca. Você está lá no seu quarto, em algum lugar íntimo com Deus. Você vai voltar nessa história do passado. Alguém que te zombou quando você estava apresentando o seu TCC. Alguém que te zombou quando você estava na 4ª série apresentando um trabalho. Alguém que deu risada de você, que criticou você e até hoje você carrega isso. Volte nessa história, volte lá no passado e perdoe essa pessoa. Perdoe essa pessoa que te fez aquilo. O perdão também é a chave, gente. O perdão é a chave. Volte lá e perdoe. Eu te perdoo, fulana. Eu te perdoo porque você zombou de mim. Eu te perdoo porque você me criticou, porque você deu risada de mim, porque você fofocou enquanto eu estava apresentando e eu me senti um lixo. Diga para Deus como você sentiu. Eu me senti um lixo quando você fez isso comigo. E até hoje, tantos seminários eu perdi, tantas oportunidades eu perdi. Eu tenho potencial aqui guardado, mas eu não consegui colocar para fora porque você me bloqueou. Se alguém te traiu, perdoe essa pessoa, que você não consegue mais se relacionar com ninguém. Se alguém não te deu o amor que você merecia, perdoe aquela pessoa, perdoe aquela situação. E dê uma nova história para essa situação. Se você viu seus pais, sua mãe apanhando do seu pai, se você viu sua mãe sendo abusada pelo seu pai, e você não consegue se relacionar, ou até você está até em um relacionamento, mas você não está plena naquele relacionamento porque você acha que um dia você vai sofrer a mesma coisa que ela sofreu. E você até trata o seu marido indiferente porque você acha que ele é o seu pai, mas ele não é o seu pai, ele é o seu marido. Perdoe o seu pai. Perdoe a sua mãe, perdoe todas as figuras de autoridade que bloquearam você e declare: eu estou no presente, eu não estou mais no meu passado. Eu dou uma nova história àquela situação. Eu tenho compaixão daquela pessoa. Estamos aqui em cura de alma, viu, gente? Cura de emoções. Perdoe aquela pessoa. Entenda, veja a vida da ótica daquela pessoa. Talvez aquela pessoa também foi bloqueada por alguém e ela precisa fazer isso. Ela não tem identidade, ela precisou fazer isso com você. Para se sentir segura, para se sentir bem. Perdoe essa pessoa. Dê um novo significado àquela história. Você não está mais no seu passado, você é livre. Cadeias serão quebradas agora.
Cadeias serão destruídas agora. Tudo que te prende ao seu passado seja cancelado, seja anulado agora. Para você viver uma vida em liberdade com Deus. Uma liberdade na presença de Deus. Seja livre agora do seu passado. Você agora pode dirigir o que você quiser. Você agora pode falar em público na hora que você quiser, sem precisar da aprovação de ninguém. Sem precisar, tô boa, será que foi bom? Não precisa disso. Você só precisa da aprovação de Deus, do eterno Deus, Criador dos céus e da terra, do seu papai. E talvez o seu papai, ele não falou pra você: minha filha, você consegue. Minha filha, você é boa. Minha filha, você vai conseguir. E você sente falta disso. Sente falta de alguém dizendo: você vai conseguir, eu tô com você, continue. Então se liberte agora do seu passado. Tem uma história aqui também. Um exemplo, né? De um homem que foi um mau pai. Um homem que batia nos filhos, batia na mãe. Um homem que traía a mãe, que sumia e voltava só depois de muitas semanas, não colocava comida em casa. Então ele foi um péssimo pai, foi um péssimo marido. E eu aprendi uma coisa aqui também, viu, que não tem... eu falava muito isso: ele foi um bom pai, ele não foi um bom marido, mas não foi um bom pai. Não foi bom marido. Se não foi o bom pai, ele também não foi o bom marido. Não foi. Não tem como ser um bom pai e não ser e ser um bom marido. Não tem como. Não tem como. Não tem como ser um bom marido e não ser um bom pai. Porque ele precisa refletir para os filhos quem ele é. Ele precisa mostrar para os filhos como trata uma mulher. Ele tem que tratar uma mulher bem para que os seus filhos cresçam e vejam como é que se trata uma mulher. Então esse homem, ele foi um mau pai e um mau marido. E o que aconteceu? Os dois filhos cresceram, filhos gêmeos. Os dois filhos cresceram, e gêmeos homens, né? Cresceram, observando tudo aquilo. E um deu ruim na vida. Um fez a mesma coisa, igualzinho que o pai fez. Começou a bater na mulher, começou a ser alcoólatra, usar drogas, bater nos filhos. E o outro, o contrário. Ele foi um pai excelente. Foi um marido excelente. Teve êxito em tudo que ele fazia. Os dois filhos de um mesmo pai. E qual é a moral dessa história? Quando perguntaram aos dois: o que você fez para ser assim? Teve o ruim e o bom, né? A pergunta foi para os dois: o que você fez para ser assim? Os dois responderam a mesma coisa. Também, né? Como com o pai que eu tinha, eu tenho que ser assim. Então observe, tudo é de acordo com a história que a gente dá, com o significado que a gente dá para a história. Então você pode tomar o lado negativo da história, ou você pode ressignificar essa história. Dizer: eu não vou ser, minha mãe foi assim, mas eu não vou ser assim, eu vou construir a minha história. Meu pai foi assim, mas eu não vou ser assim. Aconteceu esse acidente de carro, mas isso não vai me prender, eu posso dirigir. Quem tem medo de engravidar, por exemplo, eu vi alguém perder o bebê e tem medo de engravidar. Fulana perdeu, mas eu não vou perder. Eu não preciso ter medo de perder o bebê. Eu não preciso ter medo de me relacionar porque o meu casamento antigo, ele foi fracassado. Eu não preciso achar que todos os homens foram iguais porque os homens do meu passado foram canalhas. Eu não preciso ter medo de me expor porque uma pessoa medíocre lá atrás, ela me expôs. Ela era insegura, ela não se sentia amada e por isso ela precisava fazer isso para se reafirmar. Então, qual o significado que você vai dar para a história que você viveu? Isso é forte, viu? Isso me marcou assim, ó. E qual era a desculpa que aquele outro filho dizia? Eu só aprendi a ser assim.
Eu só aprendi isso. Eu só aprendi a tratar os filhos. Eu não aprendi a cuidar de filho, de esposa. Então, se você não aprendeu, vá buscar aprender o correto. Vá buscar exemplos bons. Vá estudar como cuidar da empresa, como cuidar da filha, como cuidar do marido, como trabalhar corretamente, como ser excelente. Tantos livros aí de desenvolvimento pessoal, quantos vídeos de desenvolvimento humano que você pode aprender. Aprenda, mulher, cresça, evolua. Deus empodera você e a mim. O empoderamento de Deus vem muito antes do feminismo, ó. E esse feminismo aí, que é um feminismo pesado, que você tem que ser, acontecer, fazer, que você tem que ser melhor que o homem. Não, eu não quero ser melhor que o homem. Deus me fez mulher. Deus me fez desse jeito. E as mulheres são mais inteligentes que os homens. E por que eu quero ser igual ao homem? As mulheres são mais sensíveis, as mulheres pegam umas coisas no ar. Pra que eu quero ser igual ao homem? Não, deixa o homem lá. O homem é lindo também do jeito que Deus fez ele. Com força física, para proteger. Então é lindo ser homem, mas também é lindo ser mulher. E eu quero ser o que Deus me fez para ser. Então vamos para a Bíblia agora. Vamos abrir a Bíblia e ver o que é que Deus diz contra o medo. 2 Timóteo 1:7. Primeira Timóteo 1:7. Abri primeiro, 2 Timóteo 1:7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, amor e equilíbrio. Olha aí, Deus não te deu espírito de medo. Então observe mais uma coisa que não faz parte de você, que não faz parte da sua identidade. Deus não fez assim, ó, vou fazer Lina medrosa, vou fazer Zaninha medrosa. Não. Vou fazer Manu medrosa. Não. Deus não nos fez medrosa. São as coisas da vida que traz esse medo pra gente. São pessoas, na verdade, são relacionamentos que bloqueiam as nossas vidas. Até os nossos pais que falam assim, você não pode falar não, menina. Isso aqui, sua opinião não importa aqui não. Cala a boca. Você não sabe de nada. Então, não permita que te bloqueie mais, ó. O espírito que Deus nos deu, muito pelo contrário do medo, Ele nos deu ousadia, que é o poder, né? Poder, amor e equilíbrio. E antes de vencer o medo, a gente fez uma série de identidade. E identidade fala de amor, gente. A identidade fala sobre amor. Fala, e a gente precisa ser preenchida por esse amor. E foi aí que eu comecei. Pai, me preencha desse amor. Pai, me preencha desse amor. Eu quero sentir. Às vezes eu não sinto o amor do Senhor. Eu não sei porquê. É estranho dizer isso, mas Deus, eu falei para Deus, eu não sinto esse amor. Eu quero que o Senhor me ame. Deus, eu quero sentir essa revelação do seu amor por mim. Eu quero ter uma experiência de amor todos os dias por mim, meu Pai. Porque quem tem medo não se sente amado pelo Senhor. Não é possível. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E por que eu estou sentindo esse medo? Seja vulnerável para Deus. Fale para Deus. Por que, Deus, eu estou sentindo esse medo? Se a Bíblia fala que quem está verdadeiramente no amor não sente medo. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Então seja preenchida pelo amor de Deus. Quando você recebe que você é abençoada, a bênção de Abraão está sobre você. Você é favorecida, você é única, você é forte, você não é seu passado, você não é órfã. Deus já está te enchendo de amor.
ele está fortalecendo a sua identidade e te enchendo de amor. E se você tem amor, você tem equilíbrio, você tem prudência. Você tem amor e você tem prudência, equilíbrio que vem de Deus. Então esse é o segredo. Então, gente, para cada medo que você tem, ressignifique essa história. Dê uma nova história para o medo. Se você tem medo de se expor, você vai lembrar, eu tenho medo de me expor porque aconteceu isso na minha vida. Eu não vou mais permitir que aconteça isso. Agora eu vou me expor porque aquela pessoa não pode dominar sobre mim. Eu tenho medo de dirigir por causa disso. Mas agora eu não preciso mais ter medo de dirigir porque Deus me deu o espírito de ousadia. Eu tenho medo de me casar. Eu não vou ter esse medo porque Deus tem promessa de uma vida abundante para mim, um futuro pelo que eu anseio. Deus diz que vai te dar um futuro pelo qual você anseia. O que é que você anseia? Mas se você nem sabe o que é que você anseia, como é que Deus pode te dar? Você tem medo de ficar sozinha? Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de ficar sozinha. E por que você tem esse medo de ficar sozinha? Anote e declare: eu não preciso ter medo de ficar sozinha, porque Deus tem vitória, Deus tem promessa e Deus vai me dar o que eu anseio. Tem medo de quebrar a empresa? Tem medo de empreender? Você tem medo de quê? Tem medo de quê? De ser traída? Anote e entenda a raiz do seu medo. E o medo de não ser aceitas faz com que a gente crie uma personalidade que não é nossa. E faz com que a gente faça algo que a gente não é confortável para fazer e acaba fazendo o que Deus não quer, sendo que Deus não quer que você seja. Observe, quando você tem medo de algo, medo de que alguém vai pensar isso de mim, eu tenho medo de falar isso. Você está com medo de ser julgada e você começa a ser uma outra pessoa para agradar alguém. Quem está em relacionamento abusivo é exatamente assim. Você não tem medo de dizer não. Não posso dizer não, senão ele vai brigar. Eu vou fingir aqui que eu gosto disso, eu vou fingir isso, eu vou fingir aquilo pra gente não brigar. Porque a pessoa tá o tempo todo te acusando. Você se sente inadequada às vezes na situação. Isso aqui não é pra mim, não. Sua autoestima fica tão baixa. Então, você muda de personalidade. E se você muda de personalidade, você acaba desagradando a Deus. Porque Deus não te fez para ser daquela forma que você está sendo. Com aquela máscara que não é você. Quando você tem medo, você faz o que não se sente confortável. Fulana me pediu para fazer isso, eu nem quero fazer, mas eu vou fazer só para não desagradar ela. Ela me pediu isso, mas eu nem quero, não gosto, mas eu vou fazer só para ela não ficar triste. Aconteceu isso, eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer. Entende? Ou você quer fazer, você deixa de fazer para agradar o outro, gente. Você está desagradando a Deus. Quando você deixa de ser você, você desagrada a Deus. E se você tem medo, você não tem fé. E não dá para dar fé e dúvida na mesma pessoa. Ou você tem fé ou você tem medo. Ou você tem fé ou você tem medo. E por último, para a gente finalizar, o segredo mais precioso é você orar e declarar a palavra que você leu sobre a sua vida todas as vezes que você sentir medo. Todas as vezes que eu sentir medo, eu vou declarar: Pai, o Senhor não me deu espírito de medo, o Senhor me deu espírito de poder, que é a força para fazer o que eu preciso fazer. O Senhor me deu espírito de amor, o Senhor me ama, o Senhor está cuidando de mim. E o Senhor me deu espírito de equilíbrio. Eu vou analisar aqui o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu preciso fazer. Eu não preciso fazer, não vou fazer. O Senhor não me mandou fazer, não vou fazer. Não vou fazer nada para agradar ninguém. O seu espírito está sobre mim e o seu espírito não é de medo. O Senhor não me deu identidade de medrosa.
O Senhor já me deu. E observe, gente, observe aqui que ele não diz, eu vou te dar um espírito de coragem. Eu vou te dar um espírito... Não! Olha aí o tempo verbal que está dizendo. Ele não nos deu. Já é, ó, passado. Quando você nasceu, você já nasceu com o Espírito de Deus. Mas aí com as escolhas erradas, né? Deus te deu. E quando, na verdade, quando você aceitou caminhar com Ele, Ele colocou em você o Espírito dele. Mas Ele já te deu identidade. Quando você nasceu, Ele já te deu identidade. Você foi formada por Deus, criada por Deus. E aí você precisou... Aí eu não sei se você se desgarrou de Deus, você se afastou de Deus. Mas se você decidir voltar, o Espírito dele volta para você. E o Espírito, ele já te deu um Espírito que não te torna medrosa. Não é, quando eu vencer meu medo, Deus vai me... Não, ele já te deu, então você já tem. Tome posse, você já tem esse Espírito da coragem, esse Espírito de poder, amor e equilíbrio. Então, todas as vezes que você sentir medo, declare: Pai, se o Senhor não me deu espírito de medo, eu vou. Se o Senhor não me deu espírito de medo, eu não preciso temer. Eu não preciso agradar ninguém. Eu posso dizer não. A minha opinião é importante, sim. Eu vou falar com sabedoria. Me dê sabedoria, meu Pai. Vamos orar, né, gente? Vamos orar, né, nega? Estou precisando de sabedoria no falar também. Então, Deus me dê o espírito de sabedoria no falar. Me dê amor. E me dê equilíbrio. Declare sobre você. Existe o medo natural, que é quando a gente não tem habilidade para fazer certa coisa, ou quando a gente se sente sozinha para fazer, né, que a gente precisaria de alguém para nos ajudar para alguma coisa, ou algo novo. Quando existe algo novo, a gente sente medo, normal. Então, quem são os covardes? Anote aí, quem são os covardes? Os covardes são aqueles que permitem que o medo ditem as suas ações. As covardes são aquelas que permitem que o medo domine as suas ações. Eu fui covarde quando eu aceitei uma disciplina que eu não queria aceitar, por medo de ficar sem dinheiro. E eu já tinha dito para mim mesma, eu não vou mais pegar. Mas eu quebrei a minha própria promessa para mim mesma. Isso declara que eu não sou importante. Isso declarou lá. Você não é importante, não. O que você fala não é importante, porque você fala e nem cumpre. Você que diz que vai emagrecer e não emagrece. Você fala pra você mesmo que vai emagrecer e você mesmo quebra a sua promessa. Você tá dizendo pra você mesmo, eu não sou importante, a minha palavra não é importante. É forte, né, Brasil? É forte. Então, covarde é essa. É que é dominada pelo medo, que o medo domina as suas ações. E a partir de hoje, essa semana, você já entendeu que você não recebeu o espírito de medo e você vai declarar com todas as suas forças. Você vai se recusar a viver com medo. E por último também aqui, ó, peça ajuda. Tem alguma coisa que você não está conseguindo fazer sozinha? Peça ajuda. Seja vulnerável. Fulano de tal, me ajude. Você pode me ajudar? Eu estou com medo disso. Mas eu não nasci com medo. Eu não tenho esse medo. Deus não me fez com medo, mas eu quero a sua ajuda para vencer esse medo comigo. Você pode me ajudar com isso, com isso, com isso? E até o não conseguir pedir ajuda é bloqueio na alma também, viu, gente? Não conseguir pedir ajuda, você quer fazer tudo sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Deus fez pessoas para uma servir as outras. E aquilo que você não é boa, existe alguém que é boa que pode te ajudar. E você é boa em alguma coisa, pode ajudar alguém que não é tão boa assim. Então, cancele o vício da aprovação das pessoas. Cancele. Isso é uma das maiores causas de medo. Cancele o vício da aprovação de pessoas. Eu declaro aqui que não teremos mulheres na nossa geração com vício de aprovação de pessoas, mulheres bloqueadas, fazendo até o que não gosta porque precisa da aprovação de alguém, precisa da aprovação de um homem, precisa da aprovação de autoridade. Só faço se fulano dizer que é para fazer, só faço se ele me aprovar. Cancela isso, cancela isso. Você é livre, tenha relacionamento com Deus.
Busque a palavra de Deus e cancele o vício da aprovação das pessoas. Seja livre para ser você e seja livre do medo. Amém, meninas. Amém. Vamos avançar agora, hein? Vamos avançar. O medo não vai nos paralisar. Peça ajuda e não busque a aprovação de ninguém. Finalizamos hoje aqui, então, oficialmente a série Lançando Fora Todo Medo. Eu gostaria que vocês falassem lá no direct, quando eu colocasse a caixinha, o que é que Deus fez na sua vida, qual o medo que você tinha, que você venceu, o que é que você já começou a fazer, que você tinha medo, já vou começar a semana que vem. Eu quero ouvir de vocês pra gente estar fortalecendo a fé uma das outras. E eu tô com um desafio lá no Stories de semana produtiva e abençoada. Mini estratégias para você aplicar no dia a dia, para você fortalecer sua identidade. E na próxima semana continuaremos aqui agora aprendendo a assumir a sua identidade. Você fortaleceu, vai ser top, viu? Assumir, como é que você vai assumir no mundo, vai assumir aqui na terra a sua identidade. Espero vocês aqui na semana que vem. Continuem orando, continue buscando a Deus, continue fazendo seus exercícios, cuidando de você e da sua família, porque o propósito vai chegar, o propósito vai se cumprir na sua vida e você vai conseguir realizar o seu propósito aqui na terra. Amém, lindas? Beijo, ótimo final de semana. Beijos, 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 beijos. Até amanhã. Bora vencer o medo, bora? Tirar o print. Tchau, tchau. Até.